Fala galera do basquete, tudo bem com vocês? Professor Diego falando com vocês mais uma vez. Estamos aqui para a nossa segunda aula de basquete nessa plataforma e nós vamos falar sobre sistemas táticos do basquetebol, especificamente os defensivos. Os ofensivos ficaram para a próxima aula e hoje trataremos apenas dos defensivos, ok? Para que a gente pense sobre sistema defensivo, é necessário que a gente pense e pergunte: qual a maneira mais eficaz, mais eficiente de evitar que uma equipe marque pontos, faça cestas? E aí a resposta tem que ser clara, tá? Depende muito no basquetebol do técnico observar a sua equipe, ou seja, as características que os seus jogadores têm, o tipo de jogo que os seus jogadores pretendem fazer. São jogadores que gostam de um jogo mais físico, ou se são jogadores que não gostam de jogo físico, como o pessoal do basquete fala aí, tem nojinho do contato. E depois, esse treinador ele tem que observar a equipe adversária, a equipe que ele vai enfrentar, para que ele possa montar toda a estratégia defensiva da sua equipe, ok? Então, quando a gente pensar sobre isso, a gente tem que levar tudo isso em conta. Defesa por defesa, não. Tem que ser levado a equipe, a sua equipe e a equipe adversária. Tudo bem? Quando a gente fala de sistemas táticos defensivos do basquete, nós temos que pensar que nós temos três principais, mas tem um que muitas das vezes é deixado de lado porque ele é muito circunstancial, tá? Mas nós vamos falar hoje dele também, ok? Então nós vamos falar hoje sobre o sistema tático defensivo de marcação individual, a marcação por zona, a marcação mista e por último nós falaremos da marcação por pressão. Tudo bem? Para iniciarmos, vamos falar da marcação individual. Como já diz o nome, uma marcação homem a homem, 1 contra 1. É muito utilizado na NBA. É o tipo de marcação predileto por lá. Tudo bem? Essa marcação, gente, ela tem por objetivo que o jogador pegue um adversário e acompanhe ele o tempo inteiro. Ele com a bola, ele sem a bola na jogada de ataque, tá? Então esse jogador ele vai acompanhar o seu marcador individual o tempo inteiro. Logicamente que isso tem que ser observado e levado em conta a altura do jogador, tudo bem? E também a posição que ele ocupa. Normalmente, o armador de uma equipe, ele vai marcar individualmente o armador da equipe adversária. E o pivô vai marcar o pivô da equipe adversária também. Então isso tem que ser levado em conta. O tamanho, a força, a habilidade, a agilidade principalmente. Porque pode acontecer muitas das vezes do jogador alto ter de marcar o jogador baixo longe da cesta. E aí, logicamente, o jogador mais baixo vai levar vantagem, larga vantagem. Só que existe uma desvantagem nesse processo todo de marcação individual. A equipe que está com a bola, ela vai o tempo inteiro forçar para que essa equipe que está marcando individualmente seja obrigada a fazer as chamadas trocas. O que são essas chamadas trocas? Quando um jogador que está marcando um outro, vamos supor, quando um ala está marcando o seu ala ali, e dentro da movimentação, esse ala ele tem que se movimentar para marcar o pivôzão. E aí nessas trocas existe uma dificuldade. Isso aí pode ocasionar o que é chamado de mismatch, como o pessoal chama, né? Um jogador muito bom, muito rápido, vá para cima do jogador muito maior. Então pode acontecer essa situação, ok? Essa é a principal desvantagem da marcação individual, tudo bem? Vamos partir agora para a marcação por zona. Ela é totalmente
ao contrário da marcação individual. Enquanto na marcação individual o jogador ele escolhe um, ele fica com um e vai à caça, na marcação por zona, a equipe, os jogadores, eles são responsáveis por determinados setores, por determinadas áreas, por determinadas zonas da quadra. E quando o adversário que está com a bola se aproxima dessa área, aí esse jogador ele pressiona a bola. Se essa bola está do outro lado, o jogador dessa zona ele não vai pressionar. Ele vai ficar ali marcando certinho. Tudo bem? A marcação por zona, como qualquer outra forma de marcar, qualquer outro sistema defensivo, de qualquer outra modalidade esportiva, ela tem suas vantagens e desvantagens. As suas vantagens são principalmente a que o jogador consegue se poupar fisicamente, ele consegue fazer a marcação por zona por muito mais tempo e também ele dificulta as infiltrações, tá? As infiltrações do adversário elas vão ser muito mais complicadas se a equipe marca por zona. Porém, existem suas desvantagens também. A principal delas é que quando existe uma marcação por zona, a equipe que está atacando, ela tem todo o perímetro, que a gente chama de linha de 3, né, o perímetro, para poder tentar fazer cestas. Ou seja, se uma equipe tem bons arremessadores de longa e média distância, a marcação por zona ela pode ser bastante falha, ela pode ser muito pouco eficaz no sistema de defesa nesse tipo de jogo. Ok? Então, sua principal vulnerabilidade são os chutes de 3. Tudo bem? Temos aí as nomenclaturas para esse tipo de marcação. Nós temos a marcação 2-3, a 1-3-1 e a 2-1-2. Tudo bem? Essas são as nomenclaturas ou numerações dadas ao tipo de marcação por zona. Tudo bem? Vamos falar agora, galera, da marcação mista, que é, como diz o nome, uma mistura, uma fusão entre a marcação individual e a marcação por zona, ok? A gente precisa entender isso. Em determinado setor, vai ficar definido que determinados jogadores farão a marcação individual, vão pegar homem a homem. E no outro setor, vai ficar definido que os jogadores farão a marcação por zona. Normalmente, tá, gente? Normalmente, os jogadores que fazem a marcação individual são os jogadores que ficam ali na área do perímetro, tá? E os jogadores que fazem as zonas são os jogadores ali da região que fica mais próximo ao garrafão, tá? Exatamente para proteger o garrafão, para dificultar, para forçar que a equipe que está no ataque faça arremessos de longa distância, tá bom? E ainda assim vai ser um pouco mais difícil, porque os jogadores que estarão prontos para fazer arremessos de longa distância, eles vão estar sofrendo marcação homem a homem. Tudo bem? Temos alguns modelos, na verdade 5, que são os mais comuns da marcação mista. Nós temos aí, os nomes são em inglês, vou aqui dar uma enganada em vocês no meu inglês, mas vamos lá, o que vale é a intenção. Temos o primeiro modelo, que é o Box One, o segundo modelo, que é o Diamond One, o terceiro modelo, que é o Triangle One, ou melhor, Triangle 2. Nós temos o Rest One e temos o Match Up. Esses são os 5 principais modelos da marcação mista. Tudo bem, gente? Para finalizar aqui o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a marcação por pressão. É um tipo de marcação que ele é feito em momento específico do jogo, porque ele exige muito fisicamente dos atletas, então não dá para se fazer. Mas além de exigir fisicamente dos atletas, ele deixa muito exposta a defesa da equipe que faz a marcação-pressão. Marcação-pressão ela é utilizada principalmente e quase que única e exclusivamente nos momentos finais dos quartos ou do jogo de basquete, ok? Marcação-pressão ela consiste no seguinte:
pressão sobre a bola o tempo todo, exatamente para forçar um erro, dificultar a saída do armador, dificultar que essa bola chegue na mão do ala armador, forçar com que essa bola seja arremessada de longe, seja passada de longe, seja feito um passe mais longo, ok? Facilitando assim a disputa pela bola, tudo bem? Então a marcação-pressão, gente, ela é muito específica, tá? Então ela é feita somente nesses momentos do jogo, momento final do jogo. Tudo bem, galera? Esse é o conteúdo. Mas gostaria de lembrar vocês uma coisinha a mais. Eu preciso que vocês, aos sábados, 2 horas da tarde, vocês, primeiro, marquem a presença de vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, que já está tudo certinho. Segundo, que vocês façam os exercícios e me enviem, ok, gente? É imprescindível isso, tá bom? E terceiro, se vocês sabem de algum colega de vocês que ainda não me procurou, que ainda não está no grupo e está matriculado na aula de basquetebol, vocês, por favor, entrem em contato para que esse colega não perca nem o conteúdo e nem leve falta. Tudo bem, galera? Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.